Hello, fellow fleet and mobility players. Hoje vamos falar sobre gestão de frotas em Brasil. Como profissional dedicado na área da gestão predial e também gestão de frota, garantindo a segurança dos funcionários na localidade e também dos condutores de veículos. Apaixonado por automóveis e também corrida de carros, com mais de 30 anos de experiência, com companhias como Telefônica, aqui no estado de São Paulo, e também Cargill, em Minas Gerais. Bem-vindo, Edrei. Tudo bem, Edrei? Bem, tudo bem, obrigado. Todos bem aí? Muito prazer estar aqui com vocês. Prazer enorme, Daniel, pelo convite. Muito obrigado. Primeira pergunta, então, Edrei. O que os profissionais precisam saber para desenvolver políticas, regras, normas e práticas para uma frota corporativa? É uma pergunta muito boa. Um profissional nesta área precisa estar muito, mas muito bem conectado com a empresa. Ele precisa conhecer a empresa para que ele possa entender o contexto todo que a empresa tem, não só como a visão dela, mas o que ela tem para oferecer para o mercado e tudo mais, né? Porque existem dois momentos importantes. Existe a expectativa da empresa em ter a atividade dos vendedores ou das pessoas que precisam dos carros para poder trabalhar. Existe a expectativa da frota em manter o controle disso tudo. Então, você alinhando essas expectativas junto com o objetivo da empresa é muito mais vantajoso e muito mais fácil. Um exemplo disso é quando você fala, por exemplo, de colocar pessoas em primeiro lugar, olhando para uma postura de RH. O RH quer garantir que as pessoas sejam respeitadas, que as pessoas tenham segurança, que as pessoas tenham toda a transparência possível. Se você consegue associar isso dentro de uma visão corporativa de gestão de frota, você também consegue atingir esse tipo de meta. E aí, dois fatores importantes. Além do RH, o departamento jurídico, principalmente a área trabalhista, tem que estar 100% conectado com a gestão de frota, porque é importante ter esse alinhamento de definições, visões, temas trabalhistas. Isso é muito importante nos dias de hoje, principalmente no Brasil, devido às complexidades aí das leis trabalhistas. E se sendo meio que obrigatório, né, andar lado a lado com o time de segurança do trabalho, que é conhecido aí nas grandes corporações aí como o time de EHS, né? Um time que envolve a segurança dos funcionários no todo, mantendo os padrões aí de primícias de segurança em qualquer situação, em qualquer condição da empresa. Acho que com isso é muito mais simples você criar regras, políticas, traçar normas, escrever claramente os objetivos disso tudo e ter uma política muito mais transparente também para o próprio condutor, né? Sim, é bom que ele está falando que aqui eu morei em vários países, tem que aprender do lei trabalhista também no Brasil, e às vezes é diferente dos outros países também, para saber sobre isso também. E falando dos veículos em Brasil, você pode falar um pouquinho qual tipo de veículos são mais comum em frotas, gestão de frotas no Brasil? No Brasil, devido ao custo altíssimo dos carros, infelizmente devido aos impostos, muitas empresas às vezes dão um valor ou olham mais pelo preço, né? Porque precisa de volume, precisa de quantidade de carros, é um investimento muito alto dentro do Brasil. Por mais que seja frota alocada ou frota própria, o investimento ainda é muito alto, né? Então é um custo muito pesado para a companhia. Se pegar grandes empresas aí, por exemplo, como a própria Telefônica, que tem milhões de carros aí, né? Um grupo grande de veículos. Se você pegar uma Telefônica, por exemplo, você vai ver que o impacto da frota é muito, muito grande, podendo chegar a terceiro, talvez até segundo lugar em maior despesa dentro da companhia. Mas, olhando para um cenário natural, no Brasil, olhando para uma questão de custo-benefício, muitas das vezes as empresas e os gestores saem um pouco do perfil de carros mais seguros e vão para os carros populares. Você entra na linha Fiat Argo, você entra numa linha Renault Kwid, você entra em alguns modelos da Volkswagen, apesar de que a linha Polo, a linha Virtus da Volkswagen, que hoje são os mais básicos, são carros muito mais seguros. Você acaba entrando em alguns modelos que você navega melhor nas suas condições financeiras. Eu, como gestor de frota, sempre procurei trabalhar com veículos que tivessem itens de segurança mais específicos e muito mais abrangentes.
Por exemplo, veículos que pudessem ter no mínimo 5 estrelas de latinha NCAP. 4 estrelas você ainda consegue aceitar alguns padrões, mas 5 estrelas seria o ideal. Com isso, você elimina alguns carros muito básicos, né? Mas, como eu falei, o custo sendo alto, você acaba ficando nos produtos nacionais que têm uma rotatividade melhor, um produto e um custo-benefício mais acertado. Aí isso também vai depender um pouco do tipo do negócio da companhia. Por exemplo, eu trabalhei muitos anos numa empresa de agronegócio. Uma empresa de agronegócio tem muito valor para carros que suportem mais estruturas de estradas de todos os tipos de asfalto ou de parâmetro. Então, as picapes pequenas e médias e grandes são as mais conceituadas. Você está falando aí de Fiat Strada, falando de picape Fiat Toro, S10, Ranger, Mitsubishi L200. São veículos que suportam mais esse impacto. Quando você vai para uma área de vendas, uma área, por exemplo, envolvendo laboratórios farmacêuticos ou vendas diretas e tudo mais, você entra em perfis mais hatch ou sedã. Que no Brasil hoje a gente trabalha muito bem com a linha GM Onix e Onix Plus. Você consegue ter uma absorção boa em termos de manutenção, em termos de conforto e segurança para os condutores. Também a linha Volkswagen atende muito bem esse cenário. Mas quando a gente fala, por exemplo, de produtos que envolvem um nível diferenciado na companhia, carros que são para atender, por exemplo, executivos, liderança, liderança sênior, a gente fala de veículos que têm um perfil um pouco diferente. Porque você tem que olhar primeiro para o lado do benefício, que faz parte desse contrato de trabalho desse executivo, e você tem que olhar para a assertividade de veículos que sejam competitivos dentro do mercado. E aí você entra em alguns modelos e padrões. Porque você tem carros hoje que custam de 100 a 150 mil, que atendem muito bem gerentes. Estamos falando aí de T-Cross, estamos falando de Tigo 5, Tigo 7, estamos falando de linha Corolla, linha Honda em alguns modelos. E aí, quando você pensa em carros que atingem 7 lugares ou que tenham mais conforto para a família, a gente vai acabar entrando em alguns modelos como Cherry Tiggo 8 ou até mesmo a linha Jeep Commander, que você tem um padrão diferente de mercado. São carros intermediários montados e fabricados no Brasil que trazem muito mais facilidade. Quando você fala de alta liderança, a gente fala de carros prêmios. Aí você está falando de linhas mais específicas, como a BMW, Volvo, Audi, Mercedes, que isso envolve o perfil do executivo que você tem na empresa na alta liderança, né? E aí o mundo hoje trabalha muito pensando na segurança desses executivos, até com carros blindados, né? É muito comum no Brasil níveis de veículos blindados aí para esse perfil. Então, linha Volvo, linha BMW, linha Audi, linha Mercedes ainda dominam muito esse mercado, como carros executivos, além das SUVs de grande porte, né? Como a linha Hilux, né? A SW4, que é um carro extremamente robusto, extremamente forte, com uma mecânica perfeita para poder suportar essa estrutura. E outros carros, como por exemplo Q7, Q8, a linha Mercedes GLA, onde você tem maior conforto e consegue agregar muita segurança para essa liderança, esse nível de executivo. Bom, você está falando sobre muitos modelos, né, tipos, muitas marcas. Obrigado, obrigado. Né? Você mencionou um pouquinho sobre compras diretas, ou talvez para fazer uma leasing, ou alugar carros, os dois. Estou falando sobre muito dinheiro, mas Exato. qual o diferente? Para comprar direita, ou você acha que para fazer uma leasing ou alugar carros? E como essa impacta o TCO, Total Cost of Ownership? O TCO é a verdadeira base de cálculo para tudo isso, né? Quando a gente fala de frotas pequenas, e frotas pequenas que eu digo até 20, 40, vamos dar um padrão que talvez até 50, 60 carros, para o mercado você ainda consegue ter boas vantagens dentro do próprio TCO, olhando para compras diretas. Quando você passa desse número, acima de 50 carros, você precisa fazer um balanço muito forte daquilo que a companhia tem como estratégia, porque o carro realmente pode se tornar uma grande despesa na sua empresa. Então, a compra direta tem que estar muito bem assertiva, tem que estar muito bem concretizada.
as condições ainda tributárias e fiscais do Brasil ainda são muito delicadas, porque o carro é um patrimônio, o carro faz parte de um bem e um ativo da companhia, ele tem que estar registrado dentro de impostos de renda, tributos e tudo mais. Então, ele ainda tem os seus impactos indiretos dentro da empresa. Além de toda uma gestão de impostos, serviços e etc., que você precisa acabar trabalhando em paralelo para poder suportar esses carros na companhia. Mas o mercado hoje, Daniel, para a gente poder ter assertividade, poder ter foco em gestão, ainda é carros alugados ou carros de leasing. No Brasil existe uma diferença grande entre carros alugados, o rent a car, e temos uma diferença ainda maior no leasing, porque o leasing ele é um leasing operacional, não é um leasing financeiro. Então existe uma condição favorável para muitas empresas optando pelo leasing financeiro, porque ele traz um retorno fiscal para a companhia, de PIS e COFINS, ele traz... Aqui tem muito operacional, não é? Que nos Exato, Estados Unidos tem muito leasing também, mas mais direcionado com financeira, exato. financiamento, mas aqui É, tem o muito leasing, operacional. exato. O leasing financeiro basicamente é o empréstimo de dinheiro, né? Quando você É, trabalha com leasing financeiro. Quando você trabalha com leasing operacional, você coloca um produto num contrato onde você paga uma taxa de aluguel por ele por um período. Você pré-define. É muito parecido com os carros alugados, os carros por assinatura, né? Que hoje no mercado atende CPFs aí, né? Atende pessoas físicas. Então o leasing ele ajuda muito. Então a conta ainda é muito delicada, mas quando você fala de frotas acima de 100 veículos, com certeza o leasing ou o rent a car é a melhor situação hoje para o mercado, porque ele vem incorporado um pacote de serviços onde você pode deixar a atuação, né, a operação do dia a dia na mão dessa empresa, dessa locadora, e trabalhar com a estratégia e com a gestão, que é o cenário correto para um gerente de frotas ou um gestor de frotas, olhando para um futuro muito mais propício em termos de gestão, porque você olha em longa escala, em períodos longos, enquanto a operação trabalha de uma outra maneira. e quando você tem uma frota, você não só dar carro dar carro e ele dirige. Tem muitas coisas, muitas pessoas na escritório trabalhando, parece funcionar muito bom. Eu, eu quero perguntar se tem algumas as responsabilidades que você pode você deve manter internamente e tem as outras que talvez você pode terceirizar. Sim. Na gestão de frota, sendo bem sincero com você, dá para se terceirizar 100% da sua atividade. É muito fácil, é muito simples e é muito comum as pessoas terceirizarem todo tipo de serviço nesse sentido. O fato é que existem algumas coisas que precisam ficar muito próximas de você dentro da gestão de frota. Então, deixa eu dar um exemplo para você na gestão de combustível, por exemplo. Você ter uma operação de cartão de crédito, ter uma operação de um meio de pagamento, um ticket car, um Alelo Car, alguma coisa do tipo, que faça esse meio de pagamento para você digitalmente, é muito simples, é muito fácil. Mas é a gestão desses números, a gestão dessas performances, a gestão dos desvios estão conectadas 100% à gestão de frota. Se você deixa isso na mão de um terceiro, ele vai atribuir algumas regras que você vai determinar para ele, mas ele não vai olhar com os olhos da sua casa. Ele vai trabalhar com os números. O resto você consegue distribuir naturalmente, principalmente a parte de manutenção, a parte de serviços 24 horas e tudo mais. Mas tem uma coisa que, na minha opinião, e é muito fácil de você gerenciar, é a telemetria e o comportamento dos condutores no dia a dia do volante, no dia a dia conduzindo os carros. Isso é uma coisa que tem que estar dentro da raiz da gestão de frota. O gestor de frota, o gerente de frotas, ele tem que ver isso com muito cuidado. Ele tem que analisar isso de perto, ele tem que olhar o comportamento dos condutores, porque a telemetria hoje traz claramente a atitude dos condutores no dia a dia do volante. E você consegue prever situações de risco, você consegue traçar linhas de segurança e você consegue, inclusive, treinar ou trazer cursos e treinamentos apropriados para os condutores. Então, isso tem que estar dentro da gestão de frota. Isso, para mim, é uma coisa que não se terceiriza de jeito nenhum. Documentação, compra, venda, desmobilização, serviços rápidos, serviços em geral, 100% terceirizado. Isso desagrega o seu tempo, porque você ganha tempo para outras coisas,
e põe pessoas com know-how para conhecer corretamente aquilo que é fácil de se trabalhar no dia a dia. Sim, você falou sobre a sua equipe no escritório e você tem que treinar eles, tem algumas coisas que tem que fazer in-house. Você pode falar um pouquinho mais sobre a melhor maneira para monitorar o desempenho da sua equipe e também qual tipo dos treinamentos ou os planos você acha que você sugere? Bom, quando a gente fala de equipe de gestão de frota, a estrutura que trabalha com a frota, isso varia muito da quantidade de pessoas, obviamente. Eu trabalhei com times pequenininhos e trabalhei na última temporada com times mais específicos de um grupo médio, de 8 pessoas. Para você engajar essas pessoas, elas têm que ter um pouco de paixão pelo aquilo que elas fazem. Não é todo mundo que conhece de carro. Dando um merchan aqui, um pouco do que eu faço. Eu sou mecânico de automóvel desde garoto e passei por vários tempos na minha carreira. Sou apaixonado por carro. Então, isso me traz uma facilidade por entender e gostar de mexer ou trabalhar com automóveis. Mas existem pessoas que não gostam de carro e às vezes lidam muito bem com números. Então, quando você engaja essas pessoas a trabalhar numa equipe que tem transparência, numa equipe que respeita as pessoas e numa equipe que entende o motivo pelo qual estamos trabalhando, qual é o nosso valor, qual é o nosso propósito nessa equipe, a gente consegue engajar um time para ser muito mais assertivo, ser competitivo, honesto, ético. Então, você consegue trabalhar de maneira clara. Inclusive, engajando eles a terem bons contatos, a ter um bom atendimento, a ter uma ótima conversa com os condutores, que é uma equipe que está fora da nossa gestão, né? Vendedores não respondem para a gestão de frota, respondem para os gerentes de vendas, né? Mas você tendo equipes boas que atendem bem, conversam e lidam com as pessoas com ética e educação, você consegue trabalhar melhor. Então você consegue atuar com facilidades. Eu busquei treinamentos envolvendo, por exemplo, padrões de atendimento, envolvi treinamentos de gestão de frota, conhecer frota, entender o que é frota e principalmente participar de seminários e congressos que têm assuntos específicos na área de fleet. Porque isso desperta o prazer de entender o que é estar gerenciando frota. E do outro lado, quando a gente fala de condutores, o principal foco para trabalhar com condutores é quando a gente olha para as questões de segurança, os planos e a visão da companhia com relação a isso e a atuação dele no mercado. Porque o carro para a companhia é uma ferramenta de trabalho. Seja ela no benefício ou ela na área de representação, ela é uma ferramenta de trabalho. Cada um no seu campo, na sua atividade, na sua estrutura. Mas é uma ferramenta. E para o usuário, para aquele que está dirigindo, muitas das empresas tratam com uma visão até certo ponto de benefício, ser um produto que agrega valor no seu dia a dia dentro do seu trabalho. Então, ações de segurança, ações de clareza de regras, de política, trazem maior assertividade com a equipe que está fora da nossa gestão. E para a nossa gestão, as questões de visão de corporação, integração e conhecimento daquilo que se faz. Sim, sim, é importante treinamento, mas igual você falou, para se pessoas gostam que está fazendo, então tem que desenvolver um jeito para, eu não sei, talvez dar um carro para usar para uma semana, um carro legal, ou talvez vou para aqui no Brasil tem o Fórmula 1, o Stock Car, não sei. Exato, Você já foi exato. a algumas corridas assim? Sim, já estive na Fórmula 1 algumas vezes, é um evento fantástico. É É, fantástico, é é. uma, é uma aventura total, assim, é fora de qualquer situação. Já participei de vários movimentos e vários eventos na área de gestão de frota, envolvendo fleet, envolvendo palestras, conferências globais. Eu vou falar um negócio aqui que pode ser uma loucura para muita gente, mas até 2020 nós tínhamos um padrão de vida. De 2020 para frente, pós-pandemia, nós mudamos totalmente o nosso conceito de vida. Um exemplo é o que estamos fazendo aqui agora, né? Estamos fazendo uma conversa legal, aberta, online, eu da minha casa, você da sua casa, e a gente tem a liberdade de poder se falar, não importando a distância. Para a frota aconteceu a mesma coisa. Os carros elétricos vieram com mais velocidade, a modernidade de tecnologia para os carros avançou muito rápido, e estamos falando em 2 a 3 anos de grande evolução, coisas que demoraram 10, 15 anos para surgir nomes, expectativas, hoje em 3, 2 anos explodiram no mercado.
Então, um time hoje de gestão de frota tem que estar muito atualizado e engajado naquilo que o mercado hoje tem como proximidade. Isso é muito importante, senão você não engaja pessoas. É mais ou menos assim, é você pegar, por exemplo, vou dar um exemplo de profissões, mas nada a ver com as pessoas, só um exemplo. Você não consegue colocar, por exemplo, algumas pessoas para fazer certas atividades. Eu vou dar o meu exemplo. Eu sou um cara apaixonado por carro, administração, eu gosto de gerenciamento, eu gosto de gestão de pessoas e tudo mais. Se você me convidar para ser cozinheiro no restaurante, eu vou estragar toda a comida, porque eu não tenho essa especialidade, não é aquilo que eu gosto de fazer. Eu gosto de saborear, mas eu não gosto de produzir. Então, existem pessoas qualificadas para suas áreas, e quando você consegue acertar isso, sua gestão é muito mais dinâmica, muito mais prazerosa e assertiva. E as coisas, ele falou, o Eder falou que sobre alguns eventos, sim, é muito legal quando vai nos eventos, você ver um dos outros, parece quando eu estava jovem no colégio, ei, você vê a mesma pessoa, tem eventos de outras companhias fazendo, nós vamos fazer mais eventos esse ano que vem, mas é legal, mas falando sobre isso, eu tenho uma pergunta que é só, se você, outra pergunta, se você pode escolher 3 carros, eu vou dar dinheiro para você, qualquer preço, Eita. quais 3 carros você escolhe e por quê? É uma boa pergunta, hein, Di? É muito É difícil, no mundo de hoje é difícil, mas por ser apaixonado por carros, tem algumas coisas que a gente tem algumas paixões, né? Então, se a gente pensar em veículos que trazem conforto e qualidade e prazer de dirigir, eu vou ser bem sincero com você, eu sou apaixonado pela BMW 330, a versão i da geração 2020, aquela mais antiga, né, de 4 anos atrás. São carros que trazem robustez, esportividade, segurança. Um outro carro que eu sou apaixonado, nunca dirigi, e um dia que eu puder estar nos Estados Unidos e puder alugar um veículo, vai ser o primeiro carro que eu vou alugar, é um Dodge Challenger RT. Eu sou Challenger. Isso é um carro que tem corre nas veias, né? Assim, a potência, a força, a esportividade. É um carro que Sou você um não mais vê esportivo, um pouco mais muscle cars, tá? nossa, Estilo, cara, exato. Agora, se a gente pensar em tecnologia, carros atualizados, carros modernos, eu tenho percebido muito, tenho lido bastante sobre a linha Raval. Essa linha ok, Raval sim. é da GWM, né? A linha GWM, Raval, eles têm uma versão, ele tem a geração, a linha H6 GT, que é uma SUV esportiva, um carro robusto, um carro que agrega muita qualidade, híbrido, extremamente confortável, de altíssima qualidade de segurança, e que tem trazido divisores de águas para o mercado brasileiro, principalmente para a América do Sul, né? Carros produzidos na China, na Ásia lá, que vêm para cá com altíssima tecnologia, altíssimo nível de acabamento, competitivíssimos com BMW, com Audi, com Mercedes. E em relação a custo-benefício, olha, são carros que a gente fica, às vezes, apaixonado de ver. Então, acho que são 3 modelos que fazem gosto de se dirigir. Esse é muito difícil. Edrei, ele falou sobre a BMW, Dodge, GWM, lógico, tem muitos mais outras marcas, não sei. Eu gosto tudo, quase tudo eles, mas esses 3 são os legais. Essa só tem essa perguntas aqui. Edrei vai terminar a entrevista agora, mas obrigado de novo para seu tempo. E eu acho que eu aprendi, eu sempre aprendo coisas com entrevistas e espero que a pessoa que está assistindo também. Obrigado pelo seu tempo e obrigado para a pessoa que está assistindo. E lembra para visitar fleetmobilitytoday.com e também pessoas associadas com nossa newsletter, eu chamo Insiders, obrigado também. Ok, até mais. Obrigado, pessoal. Até mais. Obrigado, Léo. Prazerzão. Muito obrigado.